Estamos ao vivo novamente aqui no nosso Manhã de Palavra e Devocional. Hoje, sexta-feira, tá valendo muito a pena você assistir esse vídeo. Hoje nós vamos falar de coisas especiais através da Palavra de Deus, quando as coisas dão errado na nossa vida, quando as estações da nossa vida, nós lançamos uma expectativa sobre ela e algo não acontece da forma que nós queremos. Nós precisamos aprender como nós devemos nos portar acerca das situações da vida. Tudo aquilo que se levanta, lançamos expectativas, pensamos em algumas coisas, mas às vezes elas não acontecem da forma como nós esperamos. O mundo, as coisas que acontecem ao redor do mundo, elas são vistas através das estações, né? Primavera, verão, outono, inverno. Em cada estação possui a sua peculiaridade, possui as suas situações específicas. Algumas árvores florescem, outras não florescem. Mas e a nossa vida? Como nós devemos passar o nosso dia a dia? Como nós precisamos entender como essas coisas funcionam quando na nossa vida alguma coisa não está da melhor maneira possível, ou estamos passando situações difíceis, como nós devemos nos portar? Sabemos que muitas pessoas, elas se portam da maneira através da reclamação, elas não conseguem se alegrar, elas não conseguem viver uma vida plena porque alguma coisa naquele determinado momento não está da melhor maneira possível. Antes de entrar no texto, quero orar pela sua vida, agradecer por mais um dia estarmos aqui juntos. Grande privilégio, isso já está fazendo parte do nosso sangue, começar o nosso dia com uma oração, com uma palavra. Que privilégio, mais uma vez, poder aqui falar para todos vocês. Você que está entrando aqui é alguém específico que Deus chamou para esse horário, para esse momento, ouvir uma palavra que vai transformar a sua vida, que vai te colocar de pé e vai fazer coisas na sua vida que você nem imaginava. Mas a palavra de Deus precisa encontrar na sua vida a fé, o agir, para que toda a experiência que Deus tenha para manifestar na sua vida hoje aconteça. Então já quero pedir você que está aqui, que tem acompanhado essas lives aí, pega essa asa delta que está aí no telefone, pequenininha, compartilha essa live com algumas pessoas, que eu tenho certeza que quando você compartilhar, essa pessoa que viu o seu compartilhamento vai entrar nessa live e essa palavra vai falar com ele. Então, se você puder aqui, ó, essa asa delta aqui, ó, compartilha com 10, com 15, vamos encher essa live aqui de pessoas que precisam começar o seu dia de maneira diferente. Então, conto com você, com o seu compartilhamento, e já quero orar pela sua vida, para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa, antes da palavra, abrir o seu coração e o seu entendimento para tudo aquilo que Ele vai fazer. Obrigado, Deus. Mais um dia o Senhor nos permitiu estar aqui. Que privilégio é poder levantar mais uma vez, mas não levantar para uma vida qualquer, e sim levantar para uma vida de propósito, entendendo que o Teu reino aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então não podemos ficar com os nossos braços cruzados, não podemos deixar as lutas e as circunstâncias abaterem a nossa fé, diminuírem tudo aquilo que o Senhor já determinou. O Senhor determinou coisas grandes, firmes, poderosas sobre a nossa vida, mas quando nós olhamos ao nosso redor, toda circunstância, parece que tudo aquilo que Deus falou não vai acontecer. Mas nós estamos aqui mais uma vez, diante da poderosa palavra de Deus, para que possamos ser alimentados na nossa alma e a cada dia seguir mediante a fé e conseguir frutos de justiça para a honra e glória do nome de Jesus. Obrigado por cada um que está aqui nessa live. Obrigado por todas as pessoas que têm levantado cedo, porque estão entendendo que o seu dia precisa começar com uma oração, com uma palavra, com uma direção dos céus, e é isso que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, buscando uma direção do céu para a nossa vida, para que sejamos alimentados, estejamos fortalecidos diante das astutas ciladas de Satanás, que a cada dia se levanta para tentar destruir a nossa vida. Ele vem trazer morte, mas Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Só teremos vida em abundância se conseguirmos preencher o vazio que existe dentro do nosso coração. Muitas pessoas
às vezes levantam sem nenhum propósito, sem nenhuma direção, sem uma missão e sem um destino. São frutos do acaso, mas nós que estamos aqui não queremos viver assim, Pai. Queremos que o Senhor direcione a nossa vida e nos mostre aquilo que devemos fazer, para que esse dia possamos honrar e glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela presença de todos. Hoje está muito especial. Essa é uma daquelas lives que vale a pena deixar salvo aqui para você assistir 1, 2, 3 vezes, porque isso tem a ver muito com o seu futuro, tem muito a ver com o seu presente, e o seu passado nós não vamos mexer. Mas hoje essa live tá especial. Eu pensei em alguns temas aqui, quando tudo dá errado, as estações da vida. Eu vou deixar até o final dessa live aqui, eu vou deixar para ver qual é o tema que nós vamos escolher. Pode ser quando tudo dá errado ou as estações da vida. Nós vamos ler aqui um texto que é muito conhecido, mas nós vamos extrair do texto a riqueza que ele tem. Eu não consigo pegar a palavra de Deus para ler e olhar como apenas um livro que conta uma história. Não, são situações vivas para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e nós vamos agora mergulhar nas profundezas da revelação desse texto tão precioso. Que possamos abrir a nossa mente, que possamos abrir o nosso coração, que estejamos preparados para tudo aquilo que Deus vai falar conosco nessa manhã. Minha gratidão pela sua vida, por mais uma vez você estar aqui. Mais uma vez eu peço, se você puder pegar esse aviãozinho que está aí no seu Instagram e compartilhar para os seus amigos e falar assim, ouça essa palavra vai te abençoar. Vamos encher essa live de pessoas que estão sedentas de fome e sede por Deus, por algo novo e pela palavra de Deus. Vamos ler. Que coisa mais linda que é esse texto de Abacuque, capítulo 3, verso 17. Se você puder ficar nessa live até o final, eu tenho certeza que Deus hoje vai te surpreender. Quando eu acordei agora um pouco mais cedo, pensando, orando, pedindo o texto, explodiu esse texto na minha mente. Olha o que vai ser extraído do texto. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e fará os meus pés como o das servas e fará andar sobre as minhas alturas. Esse texto já foi música do Fernandinho, música do Samuel Messias ali. Então algumas pessoas pegaram esse texto para trazer algumas músicas para a nossa vida e para falar assim, e quando tudo está dando errado? Será que você somente se alegra a Deus quando tudo está dando certo? Por que algumas pessoas só celebram a vida quando as coisas estão dando certo? Porque falta conhecer alguns textos e a palavra de Deus, para que quando algo der errado, ela precisa de uma informação. Eu não sei quantos aqui trabalham com informática, eu trabalhei com informática um tempo na minha vida, mas quando alguma coisa no computador dava um conflito, eu precisava ter um programa para instalar naquele computador, para tirar aquele conflito. Se existem conflitos na vida e não existem técnicos para poder trazer o programa certo para tirar o conflito, a tua vida não vai andar. O conflito, ele trava. O conflito, ele tira aquela ordem natural das coisas. Então, quando a gente começa a ler esse texto aqui, e aí nós vamos entrar realmente na fonte que o texto está dizendo. Como eu falei, hoje essa live pode ser sobre e quando tudo dá errado ou as estações da vida. As estações da vida. Por que as estações da vida? Vamos ao texto, vamos buscar passo a passo aqui no texto. E como eu disse, essa é uma live que vai ficar salva porque você e eu precisamos ouvir essa mensagem. Porque ainda que a figueira não floresça. A primeira parte
de Abacuque capítulo 3, verso 17, está falando da figueira não florescer. Vamos pegar esse primeiro ponto da figueira e vamos a um outro texto para que a gente possa entender por que Abacuque começa dizendo ainda que a figueira não floresça. Antes de ir para esse outro texto, a gente pode entender que quando nós olhamos para uma figueira que não floresce, nós não podemos esperar nada dela, né? Se não está florescendo, não vai dar fruto. Então existem situações da vida que às vezes acontecem com a gente que a gente não está vendo florescer, e pelo fato de não ver florescer, nós não podemos lançar nenhuma expectativa sobre aquela árvore de trazer algum fruto. E aí, nesse primeiro texto de Abacuque 3,17, a gente pula aqui para Mateus capítulo 21. Olha como é que o texto ele se encaixa certinho. Mateus 21, de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então disse: nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Olha que ligação preciosa. Jesus olha para uma figueira que tem folhas. Então, se uma figueira tem folhas, automaticamente eu preciso esperar dela um fruto. Em Abacuque 3,17 está dizendo, ainda que a figueira não floresça. Então, se a figueira não está florescendo, eu não posso esperar dela o quê? Frutos. Mas agora, Jesus olha para uma figueira que tinha folhas, então ela tinha que dar frutos. Por isso Jesus fala para ela, então você nunca mais dê fruto, seque. Será que hoje estão olhando para a sua vida como uma figueira seca e não estão esperando nada? Ou será que estão olhando para a sua vida hoje como uma figueira que tem folhas e não está dando nada? Duas situações diferentes. Uma figueira totalmente seca, não podemos esperar nada dela. Só que eu fui fazer um estudo, eu entendi que existe uma estação que a figueira literalmente troca as suas folhas, ela seca, ela fica totalmente seca. Depois, se você puder aí, busca assim, coloca assim no Google, figueira seca, tu vai ver que não tem nenhuma folha, porque nós não podemos esperar nada de algo que não esteja florescendo. Agora, Jesus em Mateus capítulo 21, verso 19, olha para uma figueira com folhas e sem frutos, aí não pode. Se uma figueira tem folhas, ela tem que dar frutos. Então Jesus manda ela secar, mandando uma mensagem para mim e para você. Se nós estamos maduros, se nós estamos florescendo, cadê os frutos? Cadê as pessoas que se alimentam da nossa vida e são transformadas para a glória de Deus? Só que Abacuque, a gente volta agora para Abacuque e vai para o estágio 2. Olha que texto rico, que texto poderoso. Ainda que a figueira não floresça. Se a figueira não floresceu, não vai dar frutos. Nós não podemos esperar nada dela. Nem haja fruto na vide. A vide pode estar totalmente verde, pode estar totalmente com folha, mas ela pode não dar fruto dependendo do solo, dependendo da estação, dependendo de tudo aquilo que está acontecendo. Ainda que o produto da oliveira minta, olha as estações, figueira, videira e oliveira. São 3 árvores que ao longo do ano têm o tempo certo para dar o seu fruto. Só que esse texto de Abacuque está falando para mim e para você quando tudo dá errado. Ué, a figueira não está florescendo, a videira não está dando o seu fruto. Agora, o produto da oliveira minta significa, sabe o quê? Isso aqui é muito especial. A oliveira da azeitona. E quando você olha para aquela azeitona, você fala assim, poxa, vou extrair o melhor azeite dessa azeitona. E aí você pega a azeitona, coloca para prensar e o produto mente. Sabe o que quer dizer? Não sai aquele caldo para que o azeite possa ser feito. É como se você falasse, está tudo certo aqui na oliveira. Eu já colhi o fruto da oliveira, que é a azeitona. E agora o que eu vou fazer? Eu vou prensar. E quando vai prensar não sai nada. Cara, que texto maravilhoso, que palavra maravilhosa é essa que Deus está ensinando pra gente. A figueira não está florescendo, não posso esperar nada dela.
A vide não está dando o seu fruto, mas ela está ali por algum motivo que você não entende, aquele fruto da videira não está acontecendo. Aí você olha para a oliveira, pega o fruto da oliveira, prensa e ele mente, não sai azeite. E aí, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas malhadas não sejam arrebatadas, e os currais não haja gado. Todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O que vale mais na vida? As coisas que chegam à nossa vida ou o Deus ao qual nós acreditamos? Pense um pouco comigo, Ele te colocou na terra. Os passarinhos não semeiam, nem ajuntam em celeiros, mesmo assim o Pai os alimenta todos os dias. Por algum motivo, algumas pessoas entram na nossa vida para trazer provisão, alimento, mas sabe qual é o problema de muitas pessoas? É a reclamação quando tudo dá errado. O texto de Abacuque está dizendo que tudo deu errado, estava dando tudo errado. Como é que está a sua vida hoje? Está dando tudo certo? Será que você estava esperando aquilo e não aconteceu? Será que hoje você olha para os seus relacionamentos e fala assim, cara, mas está tudo maravilhosamente bem. Meu marido me ama, minha esposa me ama, meu filho está estudando. E quando tudo dá errado? Tem uma pessoa que nós sabemos que tudo deu errado na vida dele, né? Que foi Jó. E as notícias chegavam uma atrás da outra, não tem mais família, não tem mais gado, não tem mais nada, desceu fogo do céu e consumiu tudo. E aí a gente vem para Abacuque capítulo 3 e Deus está trazendo essa lição para mim e para você hoje. Quando tudo der errado, nós temos que nos alegrar no Senhor, porque fazer a figueira florescer vem do alto. Fazer a vide dar o seu fruto vem do alto. Fazer o produto da oliveira não mentir vem do alto. Trazer a provisão, trazer o milagre, trazer a bênção, trazer a paz que excede todo entendimento, vem do alto. Então nós às vezes estamos preocupados, sabe com o quê? Não, essa estação da minha vida aqui está dando tudo certo. Legal, você se alegrou. E quando você chega naquela estação que tu olha assim para a árvore, não tem nada na árvore. Preciso me alimentar e a figueira não está florescendo. Eu fui lá na videira e não tem uma fruta para eu pegar. Eu coloquei a minha esperança naquela azeitona que eu tirei da oliveira para prensar e fazer o azeite, mas ela mentiu. É como se a tua empresa não estivesse funcionando, mas você precisa vender e você não está conseguindo vender, mas você precisa bater meta e você não está conseguindo bater meta, você precisa produzir e você não está conseguindo produzir. Meus amigos, esse texto é maravilhoso porque eu já li Abacuque capítulo 3, verso 17 várias vezes e nunca consegui extrair essa preciosidade desse texto. Aqui Deus está falando de todas as estações. Em todas as estações onde algo der errado na sua vida, você precisa se alegrar nele e exultar o Deus da sua salvação. Porque vamos olhar algumas histórias na Bíblia onde o solo não era tão favorável. Deus pediu para um homem lá plantar e algo aconteceu em meio a um deserto. No meio do deserto, Deus trouxe o maná. No meio do deserto, Moisés toca na rocha e sai água. Porque quando nós nos alegramos em Deus, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor, nós vamos viver experiências maravilhosas na terra. Agora é muito fácil olhar para uma figueira que não está florescendo. Mas nada vai acontecer, né? Vamos reclamar, vamos deixar para trás. Olhar para uma vide que não está dando o seu fruto. Poxa, mas eu pensei que ia chegar aqui e pensei que ia fazer uma colheita, mas não aconteceu. Agora você faz a colheita, pega a azeitona, prensa e o produto da oliveira mente, não dá o azeite. Não aconteceu. Não tem animais, não tem ovelhas, não tem nada que está acontecendo, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Hoje é o dia de você se alegrar no Senhor. Não importa a circunstância que você esteja vivendo. Abacuque está sendo muito claro. Primavera, verão, outono, inverno. Estamos daqui a pouquinho saindo do verão, indo para uma outra estação. E se nessa estação que vem após o verão alguma coisa não acontecer da melhor maneira na sua vida, todavia me alegrarei no Senhor.
Arthur, é fácil se alegrar no Senhor quando tudo está dando errado? Não é fácil, mas nós não temos outra saída, porque foi Ele que instituiu a nossa vida sobre a terra. Ele vai cuidar de nós, mas Ele hoje aqui está ensinando como nós devemos proceder quando tudo dá errado. Tudo dá errado, sem trabalho, marido foi embora, filho nas drogas, uma doença incurável. Mas eu não estou tendo mais paz, eu tenho depressão, estou com ansiedade, estou com síndrome. Existem tantas síndromes agora aí que a gente às vezes até acaba perdendo a direção. Mas hoje, medite nesse texto, Abacuque capítulo 3, verso 17. Deus está falando assim: mesmo que tudo que esteja acontecendo na sua vida esteja dando errado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Sabe aquela questão que Paulo fala assim: mas a tua graça me basta, não preciso de bens se a cura não vier. E aí entra a canção, né, do Delino Marçal: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Nós temos que nos alegrar em Deus, independente das coisas que estão acontecendo. Arthur, não é fácil, mas existem pessoas que conseguem. Existem pessoas que não estão entendendo o momento que elas estão passando, mas estão no silêncio, alegrando em Deus, sem reclamar, sem murmurar, sem falar as coisas que... mas é muito fácil reclamar quando tudo está dando errado. Mas aí Abacuque fala: todavia eu me alegrarei. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Abacuque está dizendo que ele se alegrou, porque ele olhou ao redor dele e falou assim: mas a figueira está florescendo, tem frutos, glória a Deus. A videira está florescendo, tem frutos, glória a Deus. A oliveira está dando o seu azeite, glória a Deus. E quando nada disso tem acontecido? Como eu disse, existem pessoas que são movidas pelas circunstâncias, até o ânimo dela melhora, né? Dinheiro no bolso, dinheiro na conta, as contas todas pagas no mês de março. Que legal. Aí de repente tem uma conta sua que ainda não foi paga, está com risco de cortar a sua luz, a sua internet. Se alegre em Deus, que a provisão vai chegar. O Senhor é o Deus da minha força e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ele vai pegar a sua vida e vai te colocar no lugar mais alto, porque você se alegra nele, independente das estações. Não se preocupe com primavera, verão, outono e inverno. Se preocupe em se alegrar naquele que pode todas as coisas, que trabalha em tempo e fora de tempo. Um dia para Deus é como 1000. Nós estamos presos no Cronos. 24 horas, manhã, tarde, noite. Deus não está preso nesse tempo. Ele está olhando dos céus para a sua vida e está falando: hoje era um dia que era para dar tudo errado, porque você iria reclamar, porque você não tem a provisão, está te faltando saúde, está te faltando alguma coisa, mas eu dos céus estou mudando o tempo e transformando a sua vida, porque eu posso todas as coisas. Então é por isso que nós devemos nos alegrar em Deus, mesmo que tudo esteja dando errado. É fácil, Arthur? Não é fácil. Mas como nós vamos nos destacar no meio da multidão? Queria fazer um convite muito especial a todos vocês que estão aqui nessa live. O primeiro convite é que nós temos essa live de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, aqui. Nós começamos o dia com uma palavra que nos coloca para cima. Se nós iríamos sair aqui dessa live agora para um dia de reclamação, sexta-feira sem dinheiro, sexta-feira de chuva, sexta-feira sem milagre e tal, a nossa mente já vai sair totalmente diferente, porque mesmo que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, mesmo que o produto da oliveira minta, 3 árvores diferentes, 3 estações diferentes, 3 expectativas diferentes, não aconteceu, eu vou me alegrar em Deus. Então eu queria fazer um convite: passe esse final de semana ouvindo a mensagem de Deus. Eu criei um canal onde eu estou colocando esses vídeos aqui dessas lives lá no YouTube, Arthur Felipe Barbosa. Corre lá, assista aos vídeos, comente, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, porque existem pessoas que precisam ouvir essa mensagem que nós estamos ouvindo. O segundo convite que eu faço é no meu Instagram pessoal, Arthur Felipe Barbosa. É Arthur sem H, você vai conseguir achar se você não colocar o H no Arthur. Tem um link lá na bio que vai te direcionar para um grupo.
Quando essa live aqui finaliza, eu vou lá nesse grupo, coloco a mesma mensagem de áudio de 2 minutos e as pessoas do grupo têm compartilhado e têm conseguindo muitos testemunhos de pessoas que estavam indo para tirar sua própria vida, ouviram a mensagem, Deus renovou mais uma vez o fogo no coração. Precisamos ser agentes de Deus aqui nessa terra, precisamos compartilhar a palavra de Deus. O que eu tenho feito aqui de segunda a sexta às 6 horas da manhã é compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem falado no meu coração. E hoje, o que eu falei sobre quando tudo der errado, quando tudo estiver dando errado, independente da estação, independente da luta ou da guerra, qual é a minha e a sua atitude? Ainda que a figueira não floresça, é um tipo de árvore que pelo fato de não florescer, você já sabe que não vai dar fruto. A vide até floresce, mas ela não dá fruto pela terra, pela estação ou pelo momento. Agora, a oliveira dá até o fruto da azeitona. Quando ela vai ser prensada, quando não sai o azeite, ela está mentindo. Por isso que o texto fala, o produto da oliveira minta. Ele está mentindo porque eu esperava dele um azeite e foi prensada a azeitona e não deu nada. Às vezes lançamos as nossas expectativas em situações que vão resolver e elas não resolvem. Mas o que nós devemos fazer? Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Se alegrar no Senhor é olhar para uma situação totalmente adversa e falar, Deus, eu não tenho controle sobre tudo isso que está acontecendo, mas o Senhor tem. Então eu não vou reclamar, não vou chorar, vou simplesmente me alegrar em Ti, porque o Senhor pode todas as coisas e tem olhado para a minha vida e para tudo aquilo que eu estou passando. Essa mensagem é para nós nessa sexta-feira. Vamos nos alegrar em Deus. Fui assaltado no Rio de Janeiro ou em qualquer lugar, nós sabemos que a violência tem aumentado muito. Vou me alegrar em Deus. Estava esperando uma provisão e a provisão não chegou. Vou me alegrar em Deus. Fiz um diagnóstico e apareceu uma doença aqui que para os médicos é incurável, não tem jeito. Vou me alegrar em Deus. Ah, mas meu marido disse que não me ama mais e disse que vai sair de casa e eu não sei mais o que fazer. Vou me alegrar em Deus. Não é difícil, mas não tem outra alternativa. A alternativa que nós temos para que quando a nossa vida esteja um caos em todos os momentos é se alegrar em Deus. Se alegrar em Deus é confiar, é esperar, é não reclamar, é não parar, é continuar firme e constante em tudo aquilo que Ele colocou na nossa vida. Abacuque, obrigado por esse texto, obrigado por essa revelação. Essa revelação de hoje nos ensinou que quando a nossa vida está um caos degeneralizado em todas as áreas, nós vamos nos alegrar em Deus porque confiamos nele. Queria orar pela sua vida e depois, se você puder, essa live fica salva. Eu vou deixar essa live salva aqui, mas ela também vai lá para o canal. Já tem mais ou menos 1.400 pessoas inscritas lá no canal em tão pouco tempo. É porque as pessoas estão sedentas pela palavra de Deus. Arthur Felipe Barbosa, lá no YouTube. Eu queria orar pela sua vida, para que esse texto caia na sua vida como uma semente que vai trazer frutos nessa sexta-feira e você vai viver experiências em Deus. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Hoje falamos em Abacuque capítulo 3, verso 17. Ainda que a figueira não floresça e a vide não deu seu fruto e o produto da oliveira minta, Pai. São 3 árvores diferentes que florescem em estações diferentes da nossa vida. Mas por algum motivo acontece o caos, como nenhuma delas dá o fruto. Nem a figueira floresce, nem a vide dá o seu fruto, e nem a oliveira, Pai, consegue extrair da azeitona o melhor azeite. Nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti e nos alegrarmos diante de Ti, Pai. Entendemos que o Senhor é o Deus da nossa força, é o Senhor que nos alimenta todos os dias, é o Senhor que nos coloca de pé, e mesmo que a nossa vida esteja um caos, nós vamos nos alegrar em Ti, porque nós não dependemos daquilo que cerca a nossa vida. A nossa dependência é exclusivamente do Senhor. Por isso, abençoe a vida, Deus, de pessoas que estão aqui que precisam de um milagre, de pessoas que estão aqui que precisam da provisão, de pessoas que estão aqui que precisam da paz que excede todo o entendimento. Somos
exclusivamente dependentes de Ti. Não queremos mais viver uma vida destacada da Tua presença. Nos abrace, nos abençoe, nos livre de todo mal, nos livre da tentação, perdoe o nosso pecado, que possamos viver, Deus, nessa terra, uma vida plena em Ti, independente das estações do ano ou das circunstâncias que cercam a vida de cada um. Obrigado por essa sexta-feira e por esse dia. Abençoe a nossa vida. Te damos honra, graça e louvor em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela presença de todos. Compartilhe essa mensagem. Comente nessa mensagem. Essa mensagem hoje nos ensinou algo poderoso. Independente das circunstâncias que cercam a nossa vida, nós vamos nos alegrar em Deus. Convido você a voltar aqui, que essa live vai ficar salva. Assistir ela 1, 2, 3 vezes, até que o teu coração esteja cheio de esperança e você fale: não vou desistir, não vou reclamar, não vou retroceder, porque todavia eu me alegrarei no Senhor. Que Deus te abençoe. Até segunda-feira, às 6 horas da manhã. Corre lá no canal, assista durante esse final de semana os vídeos que tem lá, que com certeza vão abençoar a sua vida. Obrigado pela presença, em nome de Jesus. Amém.